Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar uma parte da minha vida que eu nunca compartilhei, a não ser com pessoas próximas a mim, né? Com amigos muito próximos, com pessoas da minha família, mas que é uma coisa que é presente na minha vida. Há uns 4 anos eu comecei a ter compulsão alimentar. E hoje em dia eu engordei cerca de, sei lá, 15 quilos. E eu sei que por aí talvez não dê pra vocês verem. Mas eu saí disso aqui e fui pra isso aqui. Também nem que eu ache que eu estou assim, uau, super acima do peso, não é isso. Mas eu já não me reconheço mais e acabou que eu perdi todo o meu guarda-roupa. Todo o meu guarda-roupa, então... Eu sou sagitariana, gente. Então, assim, eu não lido com meus problemas. Eu mascaro eles. E eu tô sempre fazendo piada. Tô sempre... Sei lá, se você me olhar assim, você nunca vai imaginar que eu tô triste, que eu tô depressiva, qualquer coisa assim. Raramente. Mas essas questões da minha vida, eu sempre descontava na comida. E tudo começou assim quando eu saí de casa a primeira vez pra ir morar na Europa. Complicado pra mim, porque eu passei por muita coisa, eu tava sozinha. E eu lembro de dias que eu simplesmente não saía do quarto e eu passava o dia inteiro comendo croissant. Nossa, parece que vem um negócio assim na minha cabeça. Eu passava o dia comendo croissant com Nutella e morango. Eu comia isso o dia inteiro. Mas eu sempre tive um metabolismo muito bom. Tanto é que essa época aqui, eu vou colocando foto pra vocês entenderem um pouco. Essa época aqui eu tinha um corpo bonito, mas a compulsão estava lá. Ela já estava presente na minha vida. Então eu comia, mas era normal, assim, eu não sentia que eu tinha uma compulsão. Nessa mesma época, no final do ano, assim, eu comecei a me relacionar com uma pessoa e ela era, de certo modo, abusiva. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas era. E lembro de uma passagem que foi ali que eu comecei ali que eu voltei a ter uma distorção de imagem, né? Que eu lembro que eu tava assim. Essa pessoa morava na praia. E até essa pessoa tirou essa foto. Eu estava assim. E era aniversário dessa pessoa e essa pessoa falou, ela deu o bolo pra todo mundo e quando foi a minha vez de pegar o bolo, essa pessoa me deu um pedacinho de nada. E, e aí a minha amiga que tava presente falou, nossa, você só vai dar isso pra Gabi? E aí ele falou assim, ah, a Gabi tá de regime. Eu tinha o corpo que vocês estavam vendo. Então, ele não me deixava comer doce. Era uma loucura, gente, assim, quando eu paro pra pensar, eu fico mais, né? E eu sinto que dali, aquele dia foi, tipo, uma coisa pra simplesmente ter essa, sabe, essa coisa, essa distorção. Foi dali que eu entendi que era isso e tal. Depois a gente terminou, voltei pro Brasil, tava com outra pessoa, tudo bem, tudo bem, vida que segue. Mas sempre assim, mascarando isso, sabe? E eu lembro que eu comia muito, comia errado, bebia horrores. Enfim, passou. Aí eu comecei a ser o oposto. Eu já não comia mais. Vou deixar fotos passando aqui. Gente, eu era píssica. Quem convivia comigo nessa época, quem era minha amiga próxima nessa época, sabia do que eu tava falando. Eu era louca. Também não era muito longe do que eu sempre fui, eu até comia, me divertia e tal, mas eu era 80% do meu tempo, assim, muito focada, porque eu achava que tudo que aquela pessoa tinha me dito, todas as coisas que aquela pessoa tinha me dito ficaram tão impregnadas na minha cabeça, que era assim, uma loucura, uma loucura. E aí, beleza, cheguei no meu extremo de magreza, tava tudo, só que é claro que eu não tava bem, mas foi indo. E aí, quando eu volto pra Europa de novo,
foi quando eu tive uma experiência horrorosa também, que assim, foi legal em partes, foi muito bom, né? Viajei muito, tudo, mas eu tive uma assessora que foi quem me ajudou com a cidadania italiana, que ela era simplesmente, eu não sei explicar, a pressão psicológica que a gente passou, todo o processo de cidadania, o fato, assim, dá pra fazer um vídeo só contando as coisas que ela fazia comigo, com a minha irmã e com as meninas que moravam lá, inclusive. Mas enfim, eu passei por toda essa outra pressão dessa outra pessoa, e não é vitimismo, porque outras pessoas que estavam lá comigo passaram e comprovam que, assim, que essa pessoa, ela entrava na nossa mente de um jeito louco. E eu morava lá, gente, do lado de um bar. Eu e minha irmã, a gente morava do lado de um bar. Então a gente bebia todo dia, praticamente, todo dia. E eu aqui, ó, bebida, comida, bebida, comida, bebida, comida. Nem sei. Enfim, passou. Fui pra Portugal de novo e começa outro estresse na minha vida, que é o fato de que lá em Portugal, gente, é um lugar que se você não tem contato, se você não tem uma coisa certa, você vai passar por muito perrengue. Eu passei muito perrengue lá, eu e minha irmã. Então a gente morava num hostel, trabalhava à noite, trabalhava num bar também à noite. A gente trabalhava num bar, então assim, eu bebia horrores, mas eu ainda estava assim, normal. Meu corpo, eu acho que até demorou pra chegar no ponto que tá hoje. Então, assim, essa época também foi muito punk pra gente. Não que essa fase tenha sido ruim, de todo mal, mas a questão que eu quero mostrar pra vocês aqui é que como mascarar os sentimentos pode te trazer uma coisa muito pior. Então, eu tinha muito estresse, muita incerteza, aquela coisa de ai, onde eu vou morar, ai, o que eu vou fazer, ai, amanhã pode ser que eu já não tenha mais o meu trabalho. E aí você tá lá fora, e aí você não tem quem te ajuda, e aí fica aquela coisa. Então, ao mesmo tempo que era muito bom, que eu vivia coisas incríveis, eu também vivia muito bitolada, assim, emocionalmente, porque a incerteza, ela te deixa assim. Mas tudo bem, a gente trabalhou, a gente curtiu muito, a gente conheceu pessoas incríveis. Só que nessa reviravolta da vida, eu conheci o que foi o meu declínio. Porque eu só... o meu declínio não fala português, então pra mim tudo bem. Mas assim, fui morar com o que eu achei que era o amor da minha vida. Fui morar com o meu namorado na Alemanha. Que assim, gente, os primeiros 5 meses, incrível. Só que a pandemia estava começando. Tava tudo aquilo começando, então eu não falava alemão, eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não tinha nada, eu só tinha a pessoa. E eu não consegui emprego, uma, porque não fala alemão, duas, porque a pandemia estava começando, então tudo estava fechado. E aí foi o fim do poço, onde eu cheguei no meu fundo do poço. Quer dizer, não, ainda teve uma passagem a mais que eu vou contar pra vocês. Ok. Os primeiros 5 meses foram incríveis, mas, gente, eu só fazia comer naquele lugar. Eu só fazia comer e beber. Gente, eu bebia tanto, que de novo, as minhas amigas próximas vão saber do que eu tô falando. Eu pegava uma garrafa de vinho e levava pra banheira pra tomar banho, tá? Olha isso. Então, assim, eu bebia muito vinho, porque eu sou apaixonada por vinho. E lá é muito barato, então eu falava, não tô fazendo nada, tô me sentindo um pouco triste, vou sanar vamos sanar tudo bebendo e comendo. Comia muito chocolate, comia tudo, mas eu ainda estava assim. Então, vida que segue. Só que aí, quando foi lá pro 5º mês, que foi quando começou as coisas a dar muito errado, foi quando quando eu tava assim, eu dei uma engordadinha, eu cheguei nos 68 quilos e aí dá aquele baque. Parece que tudo aconteceu de uma vez só, gente.
comecei a viver outro relacionamento. O que eu achei que aquele outro relacionamento era, esse aqui era 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. A pessoa, ela me colocava pra baixo do lixo que você joga na rua. Era o que a pessoa fazia comigo. E era horroroso, gente. Assim, também dá um vídeo só pra isso, mas basicamente a pessoa chegou a me, tá? E depois disso, aí que começou o fundo mesmo. Eu só comia. Só que eu voltei embora, obviamente, né? Quando eu cheguei aqui, eu também não lidava com sentimentos. Gente, eu não sei, tipo, eu vivia normal, assim. Eu fingia que nada tava acontecendo. Ficava um pouco mal, mas logo, ai, bola pra frente, não sei o que, eu sou muito assim. E voltei pro meu peso, mais ou menos, né? Só que daí, ano passado, aconteceu o pior de todos, mas eu não estou pronta ainda pra falar sobre isso. E agosto, assim, por aí, eu comecei a pensar sobre tudo, refletir sobre tudo o que tinha acontecido todo esse tempo, e eu fui procurar ajuda, porque eu não tava sabendo lidar. E eu comecei a tomar remédio, comecei a tomar sertralina, que foi a pior cagada que eu podia ter feito, porque eu engordei o dobro, aumentou tudo que pudesse ter aumentado, aumentou. Eu vivia muito mais. Assim, foram cenas péssimas da minha vida. E compulsão aumentou, redobrou. E hoje em dia eu me encontro assim. E eu tenho feito muita coisa, assim, pra mudar esse quadro. Eu não quero mais tomar medicamento nenhum. Eu não quero viver dependente disso. E eu vim compartilhar isso com vocês porque eu gostaria de compartilhar, assim, o meu processo de mudança de novo. Porque eu não acho que é só coisas boas, entende? Eu não acho que eu tenho que compartilhar só coisas superficiais, não que seja superficial. Você cuidar do cabelo, produtos de cabelo, mas eu quero compartilhar essas coisas, essas experiências também. Porque talvez pode ter alguém que se relaciona e também tá passando pela mesma coisa, mas eu vou começar a compartilhar com vocês como tá sendo o meu dia a dia, minha reeducação alimentar, como eu tô evoluindo na academia, como eu tô evoluindo como pessoa. Vou colocar aqui mais do que, não só a Gabriela na parte da estética, assim, mas também o que eu passo. Também vou colocar uns vídeos aqui contando tudo isso, algumas dessas histórias aí de quando eu morava na Europa, dicas pra quem quer ir pra lá também e tudo isso, mas o foco desse vídeo é esse. Eu tô assim ultimamente e não tá sendo um processo fácil, não tá sendo assim fácil, ponto. Eu sei que pra alguns pode parecer bobeira, tipo, porque visualmente assim nem me parece tanto, mas como vocês viram no vídeo, gente, eu nunca me encontrei assim. E você perder todo o seu guarda-roupa e perder a sua autoestima é a pior coisa, porque se você não tem autoestima, você não tem vontade de encarar o mundo, entende? Então, é isso, gente. É um pouco do que vem acontecendo comigo. E se vocês virem os próximos vídeos, é por conta disso. Esse foi o vídeo de hoje. Nem tudo são flores, né, gente? Ai, tanta tour. Eu dou risada hoje, né? Porque assim, só me resta rir. Então é isso, gente. Se vocês tiverem dicas também, se vocês já passaram por um processo parecido, me deixa saber nos comentários. E é isso. Beijos e até o próximo.